uma reunião com os embaixadores europeus no Brasil, lá em Manaus, que me chamaram para palestrar. Não sei por quê. Porque, pô. E eu falei, eu abri o verbo com eles. Falei para eles o seguinte: vocês, quando vão comprar carne brasileira, o regulamento europeu 1760 de 2010, ele traz 300 artigos. Pô, super rigoroso na origem. Na cadeia de custódia, o boi saiu daqui, bota brinco no bicho para ir para a Europa, tem que ir com passaporte e blá blá blá. Tá escrito passaporte. É um negócio sério. Ok, eu não sou contra, entendo. Agora, quando a gente vai olhar a importação de madeira brasileira, floresta tropical de modo geral, cara, é um regulamento, é o 910, com 20 artigos, que o importador europeu só tem que declarar de quem comprou na primeira vez que ele importa, depois não precisa fazer mais nada. Não tem controle algum. Ou seja, se preocupa mais com os bois do que com as árvores. Isso é um motivo lógico também. É lógico que é. Claro que é. Não, mas nós estamos falando de dois motivos diferentes. Não, estamos falando do mesmo. Você está falando do motivo econômico. Porque o nosso, eu imagino, o nosso boi, nossa soja entra lá como concorrência para a economia europeia. E nossa madeira entra como insumo para a economia europeia. Insumo. Ou seja, o desmatamento da Amazônia gera emprego na Europa. Você está entendendo? Olha que louco. A madeira sai com processamento básico, primário, pranchão. Chega lá e vira móvel. Por que não existe uma indústria moveleira na Amazônia? Já vou pensar nisso. Porque a gente tem que pensar em Amazônia, nós aqui do Sudeste, e lembrar que existem milhões de brasileiros vivendo na Amazônia e que eles têm todo o direito de ter o mesmo acesso à informação, à qualidade de vida que os restantes brasileiros. Né? Então a gente tem que criar viabilidades econômicas. Mas o que a gente faz hoje com a madeira é que só se aproveita 25% da tora, cara. Só se aproveita 25% da tora. Da árvore, acho que 10%. O resto vira resíduo que fica no Brasil. E vai lá para fora a madeira. E eu cheguei para os embaixadores europeus e falei assim, no caso deles, eucalipto. Vocês nunca acharam estranho, não? Que vocês estão comprando o preço do IP na Europa está quase igual ao do eucalipto, que leva 5 anos? Vocês nunca atentaram para isso? Então, assim, é muito cômodo. Como é que foi a reação deles? Nossa. Não, tentou argumentar. Falou, não, é porque um é comida. Eu falei, não, nós estamos falando de preservação da Amazônia. Não estou discutindo a responsabilidade do Brasil, que é a maior de todas. Não é isso. Mas sempre foi consenso também que o mercado consumidor tem responsabilidade. E números da Interpol é que o mercado ilegal de madeira no mundo movimenta 153 bilhões de dólares por ano. Dá para comprar quantos deputados com isso daí? Quantos ministros do meio ambiente? É muito dinheiro. É muito dinheiro. É mesmo. E organização criminosa, ela não tem preconceito com dinheiro sujo. Pode ser de vários... inclusive a máfia italiana atuou também em crimes ambientais. Em Palermo, as autorizações em locais históricos, em áreas de preservação, quem controlava era a máfia. O Ricardo Salles, em São Paulo, ele teve lá um processo na justiça que era muito parecido com o que acontecia lá. O que ele queria fazer em larga escala na Amazônia, que eram autorizações que iam além do que era permitido na legislação ambiental. Só que na Amazônia é mais espaço, né, para se fazer isso em larga escala. Mas por que, voltando, por que a madeira é ilegal, 99% é ilegal? Tá, aí a terra não é do cara. Já começa mentindo sobre isso. Segundo principal insumo para se ter madeira, energia elétrica. Energia elétrica. Mandei um ofício, quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, mandei um ofício, um e-mail para a Amazonas Energia, a concessionária de fornecimento de energia elétrica. É como se fosse a Enel daqui. Isso, exatamente. Perguntando o seguinte: quantas unidades consumidoras de energia elétrica, tipo madeireira, existem no Amazonas? Lembro de cabeça. 1913. Tipificado como madeireira. Tá bom. Qual o valor da dívida? 22 milhões. Quantas liminares da justiça proibindo a empresa de cortar a energia, mesmo com ausência de pagamento? 69 liminares da justiça. E vários flagrantes que nós fazíamos,
era sempre encontrávamos nas madeireiras furto de energia. Furto de energia. Em uma nós encontramos, os caras tiraram o transformador da rede e colocaram dentro da madeireira. Famoso gato. Esse aí é um gato de alto padrão, inclusive, uma onça, né? Uma onça. Na Amazônia tem muita onça. tem muita onça, né? E depois, a mão de obra. Mão de obra, volta quase sempre, sem os direitos trabalhistas respeitados, às vezes em situação análoga à escravidão, principalmente no início. Então você imagina, alguém que queira produzir madeira dentro da lei. Tá madeira de lei. Competir, porra. Não tem como. E eu não estou nem falando da questão do inventário florestal que tem que ser feito. O que é inventário florestal? Se você é dono da área, inventário florestal. Você é dono daquela fazenda. Quanto que tem de IP dentro dessa fazenda? Quanto que tem de maçaranduba? Eu tenho que quantificar isso para autorizar. Isso tem um engenheiro florestal que vai lá e vai fazer esse inventário florestal. Né? E no Amazonas, que é o maior estado brasileiro, 80% dos planos de manejo eram assinados por menos de 10 engenheiros. Não faz o menor assim. É um esquema muito fechadinho, né? E é humanamente impossível fazer isso. E você pegava inventários idênticos nos processos. Eu, pessoalmente, entre Roraima, Maranhão, Amazonas, eu devo ter analisado uns 1000 processos em 10 anos. O pessoal todo junto, uns 10 mil. E a gente brincava, quem achar um processo sem fraude ganha o prêmio. Nunca. E aí quando vinha... Você está falando que 100% dos processos... Não é 100%, lógico que não. Mas, cara... 99%. Eu nunca encontrei um. Sabe? Então, isso quer dizer... Aquela pergunta, você está fazendo a primeira pergunta que eu vim fazendo uma vez pro Sacani. Existe vida extraterrestre? Pelo tamanho do universo, veja bem, é possível, cada estrela, mas eu nunca vi. Entendi. Caralho, tem madeira honesta na Amazônia? Deve ter. Em tese. A Amazônia é grande pra caralho. Em tese, talvez até. Porra, mas isso, cara, como é que pode ser esse o cenário? Num país que se porta como, ou que deveria se portar como um país sério. Porque assim, o que você está me falando é que todo um mercado, quem está regular é exceção. Exatamente. Como é que pode uma coisa dessa ser possível, cara? E assim, suponho que não se tornou isso nos últimos 4 ou 5 anos. É uma parada mais antiga. Significa que vem de outros governos, que vem de outras gestões e tudo mais e tal. Eu falei isso no Roda Viva, quase me apedrejaram, né? Sim, com certeza. Cara, é aquilo que eu falei. A verdade é a verdade. O problema não começou há 4 anos. Piorou bastante, sim. O problema se arrasta. Se a gente for ver, isso eu falei lá para os embaixadores, começou com o pau-brasil. Eu falei, o IP é a terceira espécie de árvore que vai ser extinta, ou vai ficar próxima da extinção, para atender uma demanda europeia. Foi o pau-brasil, depois foi o mogno e agora o IP. O IP estava na lista de espécies protegidas e retiraram da lista para facilitar a exportação. Então nós temos uma urgência em proteger as árvores da Amazônia. Porque protegendo as árvores, nós protegemos a fauna, nós protegemos o clima, as chuvas no Sudeste. Então é uma questão de... Não é de ambientalismo só, de amor à natureza. Se a pessoa não tem sensibilidade para a natureza, pense que aquilo é um bem público. Aquilo pertence ao Estado brasileiro. Ponto. Ele não pode ser furtado, roubado, usurpado. Mas, ô Saraiva, assim, vamos lá. Pra gente ter um mercado de madeira legal que é extraído da Amazônia, porque existe esse plano, assim, é possível, não é? Teoricamente. Teoricamente, existe alguém fazendo certo. Teoricamente, sim. Isso significa que existe uma legislação e uma maneira certa de fazer. Isso existe, sim. Né? Essa maneira certa, ela inviabiliza o negócio em questão de a barreira de entrada, por exemplo, assim, estou falando de grana. Precisa de muita grana para tu fazer uma parada como essa em comparação à madeira ilegal. E também, assim, mesmo que não exista madeira ilegal, a retirada ilegal da madeira, vamos dizer que ela não existe.
ainda é viável fazer tudo isso de maneira legal ou o Estado pesa demais e atrapalha mesmo esse mercado? Nesse caso, olha que o Estado brasileiro, eu acho que atrapalha muito o empreendedorismo. Mas nesse caso é impossível vencer, porque o próprio bem que é objeto do negócio, ele é ilícito. Como não há como regularizar uma empresa que compra carro roubado. Porque ela Mas o que eu quero dizer assim, supondo que... Vamos lá. É possível vender o carro produzido corretamente? Sim. Não, mas assim, o carro produzido corretamente, ele é comercialmente viável. Sim. Assim, a gente tá falando... A madeira seria comercialmente viável, mas não seria no preço que é. Entendi. Aumentaria muito o preço. Vamos lá, vamos dizer que o IP hoje seja 10 conto. Ia virar o quê? Ia virar uns 51? Mais. Mais. Porque a gente está falando de respeitar direitos trabalhistas, a gente está falando de respeitar o plano de manejo, de contratar um profissional para realmente lá fazer o plano de manejo, de gerenciar esse plano de manejo, de uma série de medidas que precisam ser tomadas, todas no sentido da sustentabilidade. Uhum. Esse conceito de sustentabilidade ele está muito vulgarizado. Mas, E aí então, eu suponho que a gente entraria numa fase que eu já defendi muito o manejo florestal, tá? Mas hoje eu acho que nós temos que, a verdade mudar a cultura e parar de consumir madeira nativa da Amazônia. É preciso disso. É isso que você defende. Hoje é isso que eu defendo. Se for de madeira, vai fazer de pino. Exato. E nós temos uma indústria de madeira plantada muito forte no Brasil. E sabe o que é interessante? É que quando a gente olha o PIB, a madeira nativa, ela tem um valor ínfimo ali no nosso PIB. Ela apesar de gerar muito dinheiro para os criminosos, o que entra na conta é o que é legal. O que mas então sai tudo. Você está me falando que os caras esquentam o ilegal, né? O que está saindo. Essa operação feita lá pelo delegado Franco Perazzoli mostrou isso, que a exportação parece tudo bonito, e foi o que os europeus me falaram também lá. Não, chega tudo documentado pra gente aqui, Tem certificação. Essa certificação também não vale nada, que a própria empresa diz que não acompanha todas as fases. A FSC, que é a certificação mais aceita, a própria FSC diz, olha, eu só olho quando há uma transferência legal de propriedade da madeira. Ou seja, quando eu vendo a madeira para você, eles certificam. Agora, se você contratar ele para transportar essa madeira, não. E uma das fases mais sensíveis para o depósito também não. Então não é certificação, meu. Certificação tem que ter cadeia de custódia, que é o que, eu passei pro Igor dia tal, tantos metros cúbicos de madeira. Você, entendeu? Isso então não tem, só serve pro consumidor final da madeira dormir tranquilo.